Oi, Edilene Lopes. Aqui no Brasil, a oposição na Câmara dos Deputados espera aprovar hoje a urgência do projeto que suspende os efeitos do decreto do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Os parlamentares da oposição e do Centrão estimam que serão mais de 300 votos num recado ao governo sobre o descontentamento em relação à condução da economia. Exatamente, Eustáquio. A oposição, principalmente ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, fez um trabalho firme para que o Hugo Mota pautasse esse projeto que susta o aumento do IOF e chamaram inclusive o Hugo Mota de enganador, disseram que se sentiram enganados, foram para cima do Hugo Mota mesmo para constrangê-lo, para que ele colocasse na pauta e eles pudessem derrubar esse aumento. E agora a pressão continua, porque há os substitutos, para o aumento do IOF. Outras medidas serão tomadas, mas a oposição também diz que não vai permitir. Eu tenho conversado diariamente com as lideranças, também com interlocutores dessas lideranças. Eles fizeram um levantamento de tributos que o governo aumentou, criou desde o início do governo Lula e disseram que vão colocar isso na pauta em ampla divulgação e que não vão permitir qualquer aumento de receita do governo se for por meio de cobrança de mais impostos e novas tributações. Então a briga vai ficar feia e isso coloca em xeque um dos principais objetivos do governo, que é cumprir o arcabouço fiscal. Então agora a briga para o Haddad, ela fica complicadíssima e a oposição não vai dar trégua. Essa derrubada do aumento, a aprovação dessa proposta agora é só o início de uma briga longa e que vai ser intensa. Vai ser para você também, Eduardo Costa, acredita nisso? E essa semana temos discussão no Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre nova taxa de juros e a guerra lá no Oriente Médio afetando a economia aqui, o agro, o petróleo. Se a Edilene não me conhecesse, eu não me atreveria. Ele falou, como é que esse cara se acha de vir falar que eu tô errada? Ele tá em Belo Horizonte e eu tô aqui comendo. Mas eu vou dizer que ela tá errada, que ela me conhece, eu gosto de causar. Ô, Edilene, eu acho que não vai ser uma guerra longa, não. Sabe o que aconteceu esse fim de semana? É o que eu tô chutando, Edilene. O Hugo falou com o senhor presidente, o povo tá pé com o senhor. Não tem clima para aumentar imposto, não. E nós vamos aprovar amanhã, que é hoje, a urgência, e vamos derrubar o decreto. Aí o Lula falou assim, mas dá para segurar até outra semana? Dá porque tem feriado no meio dessa semana. Até lá a gente paga umas emendas. Porque na verdade... Eduardo, e o Lula fica fora do país a semana inteira, né? Ele viaja hoje, o Lula fica fora do Brasil a semana inteira. Ele viaja hoje pro encontro do G7 no Canadá e só volta no fim de semana. Isso você vê como é que ele tá preocupado. Então é o seguinte, Zilene, eu fiquei sabendo, você pode até confirmar, que não pagaram, nós estamos em julho, quase julho, não pagaram um centavo das emendas até hoje. O que interessa mesmo ao Congresso, do nosso parlamentarismo de chantagem, é verba. São 60 bi. Se o Lula conversar com o Haddad, falar assim, Haddad, nós temos que resolver esse trem aí, temos que liberar dessa semana para que vem. Aí as coisas mudam de tom. É assim, eu tomo lá da cá, né, Marcelo da Fonseca? Então, eu não sei se essa liberação de emenda vai resolver pro Lula não, sabe, Edu? Eu acho que se a gente fosse pensar alguns anos atrás, algumas legislaturas para trás, poderia ser assim, liberou a emenda, conseguiu o resultado que quer na votação. Só que agora o governo Lula não conseguiu fazer uma maioria nem entre os partidos que apoiam o governo. Vários partidos que têm ministros... Porque não tá pagando, amigo. Não, mesmo no ano passado, quando estava pagando a emenda, o governo tinha perdido algumas votações importantes no Congresso. Então eu acho que a questão é insatisfação geral com o governo, com uma série de ações que vêm sendo feitas. Essa derrota que o governo Lula vai sofrer provavelmente hoje, perdendo essa votação, escancara a incompetência do governo, da articulação política e da equipe econômica, da falta de competência do Haddad de conseguir convencer o Congresso, dialogar com o Congresso antes de apresentar o projeto. Porque ele apresenta um projeto sem conversar com ninguém, o Congresso dá o grito, ele vai lá e muda o projeto. Apresenta um outro, que também desagrada e não busca nenhum diálogo antes de conseguir buscar uma solução. Então, o resultado, a derrota de hoje, vai escancarar a falta de articulação política do Lula. É preciso conversar com os partidos que têm ministérios. Esses partidos, eles estão no governo, vão apoiar o governo ou estão no governo só para ocupar o cargo? Ô, William Travassos, você acha que toda essa polêmica envolvendo o IOF, por exemplo, tem a ver com competência ou incompetência técnica, da economia ou política? Tem a ver com dinheiro, amigo. Tô com o Edu. É isso aí, ó. Você tem emendas individuais. Entrou verba, ele aprovou. Não entrou, não aprovou. Você tem emendas individuais, comissão, bancada, relator. São, sei lá, o Edu falou em 60, acho que 50 bi, 60 bi. E aí, quanto tem empenhado pro ano de 2025? 85 milhões? A Edilene até podia puxar isso pra gente aí em Brasília, porque os caras não estão pagando. E aí
é simples. Ano que vem tem eleição. Se o dinheiro não sai agora, eu não consigo investir na minha base eleitoral. Se eu não invisto na base eleitoral, eu não tenho votos. Se eu não tenho votos, o Lula não tem voto. Ponto, acabou. Aí a regra é o seguinte: cadê a emenda, amiguinho? E para além dos problemas de bloqueio de perfis de parlamentares, a briga com o judiciário. Então a gente tem um momento de tensão onde a turma está colocando a sua bandeira. Ô, Direne, você chegou a entrevistar Hélio Garcia, não é de sua época não, né, Direne? Um pouco, eu peguei um pouco de Hélio Garcia ainda, acho que sim, cheguei a entrevistá-lo, sim, Eduardo. Porque é dele a frase famosa, em política feia é perder. Edu, WT, então só para dar uma informação aqui para essa análise, até o final do ano passado, o governo Lula tinha liberado mais de 8 bilhões de emendas. Esse ano, até o início do ano, já tinha liberado mais 4. Então, o governo tá liberando emenda. E a emenda não tá resolvendo. A Gleisi Hoffmann pode anunciar hoje que vai liberar mais uma leva de bilhões de emendas. Ainda assim, o aumento do imposto vai ser barrado no Congresso. Porque não é só a questão do dinheiro agora. Tá virando também uma questão política e principalmente a narrativa pro ano que vem. A narrativa para 2026. Aumentar imposto é visto com muita crítica no Congresso. Não, sim, aumentar imposto. Eduardo e Travasso, só para falar uma coisa, porque os políticos também, eles trabalham com a perspectiva de vitória. Chega em dado momento, se eles acham que o Lula não vai ganhar a eleição, então eles param o Centrão para de articular com o Lula e começa a articular com a direita, considerando que a direita tem mais chance de vencer as eleições. Então, isso que o Marcelo falou é completamente correto. Eu concordo, essa do Marcelo nem tanto, mas eu concordo com essa sua visão. Já tem muita gente pulando do barco. E como é que eu trago ele pro meu barco? Mas não é com dinheiro. Com dinheiro! Não é só liberação de emenda, não. Agora, o governo Lula vai ter que ter mais trabalho. Tem alguns partidos, por exemplo, né? No passado era PFL e tal. Hoje tem PP, PDT. Qual é que é o melhor governo que esse está aí, Eustáquio? Na opinião desses partidos. Qual é o único governo melhor do que o que está aí hoje? O próximo? É o próximo. Seja quem for. Com quem que você vai estar na próxima? Com quem ganhar. Com quem ganhar. Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e Edilene Lopes participaram da conversa de redação.